No nosso último vídeo, vimos o valor inestimável dos 4 evangelhos que nos dão visões realistas da vida, ministério e do momento histórico em que Jesus viveu. Hoje vamos falar sobre como surgiu a igreja e o que era esse projeto que Deus fez para Jesus Cristo, como que um complemento necessário para que a obra de Cristo tocasse pessoas em todo o mundo e em todas as gerações. Parece que assim como Deus fez uma companheira idônea para Adão, também sacou de Jesus a igreja, chamada de a noiva de Cristo. Jesus, em sua primeira citação, diz com todas as letras, a minha igreja. Parece que o inferno inteiro levantou-se na época para impedir que este plano de Deus se cumprisse. Mas Jesus garantiu aos seus discípulos, no entanto, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Mensagem que precisaria se espalhar. Shalom, aqui é o apóstolo Paulo de Tarso. Que alegria poder compartilhar contigo um conteúdo de qualidade, de muita revelação e relevância, para que você que ama a Deus e quer aprender mais, possa ser útil para o Senhor nesse tempo, no avanço do reino de Deus. A sua interação com esse material produzido é fundamental, ainda mais agora em que nos esforçamos para que cada vez mais pessoas tenham acesso e possam conhecer mais sobre o nosso Deus e o seu projeto de nos fazer o seu povo, entre as muitas gerações e muitos povos dessa terra. Você pode me abençoar muito então, deixando o seu like, porque isso vai demonstrar que realmente você percebeu a relevância do que ensino aqui. E se você ainda deixar um comentário, fazendo alguma pergunta, comentando o que achou, se achou interessante, o que aprendeu, sua impressão pessoal sobre o nosso canal, isso vai nos ajudar demais. E por último, passe a nos seguir, porque vamos a cada semana trazer materiais incríveis como este que você certamente vai amar. Se inscreva então agora aqui no meu canal, porque o nosso vídeo já vai começar. Há muitas discussões sobre onde teria sido o local conhecido como o Monte da Transfiguração, onde Jesus, acompanhado de Pedro, Tiago e João, teria se manifestado em forma gloriosa num encontro com Moisés e Elias, figuras proeminentes na história dos hebreus. Alguns apontam o Monte Tabor, onde Baraque, sob a palavra profética de Débora, enfrentou os seus inimigos e prosperou em seus caminhos. Porém, a palavra de Deus fala de um alto monte, o mais alto monte de Israel, o Monte Hermon, no norte. Curiosamente, é o local citado nos evangelhos para alguns fatos ocorridos pouco antes e pouco depois desse encontro glorioso de Cristo. E numa conversa ao pé do Monte Hermon, perguntou aos seus discípulos sobre o que as pessoas diziam a seu respeito. Depois Jesus perguntou objetivamente àqueles que caminhavam com ele, e para vocês, quem eu sou? Quando Simão Pedro respondeu, Jesus exalta, é como se ele gritasse gol, de tanta alegria, porque parecia que Jesus precisava deixar claro aos seus discípulos que o tempo deles juntos estava acabando. Era hora de o Pai glorificar a Jesus Cristo. Pois então Jesus, ainda em profunda alegria, dá um apelido para Simão de Kefas, que quer dizer pedregulho, e declara, Pedro, Kefas, Petrus, sobre esta rocha, sobre esta pedra, sobre esta petra, sobre esta sur, como se fala em hebraico, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Curioso foi que nos dias que Jesus falou isso, ele passava justamente num dos locais por onde fluíam as águas que davam origem ao Rio Jordão, de uma caverna conhecida como a Porta do Inferno, numa das faces do sul do Monte Hermon, um templo de Zeus, outro de Pan, de onde vem pânico, pandemônio, pandemia e outros nichos incrustados na parede daquela montanha. Ainda hoje se podem ver seus resquícios do que se conhecia entre o povo hebreu como as portas do inferno. Os ídolos, altares, templos do panteão dos deuses greco-romanos, mas também de uma grande mistura e confusão religiosa que ocorriam em seus dias. Jesus, criado como um carpinteiro, tendo chamado alguns pescadores e outras pessoas comuns do povo, se entregaria à morte e seus discípulos seriam acusados de fraudarem essa situação, tendo roubado o corpo de Jesus.
Num canto qualquer do Império Romano, Deus veio e não fundou qualquer religião. Veio para gerar a sua igreja, o seu corpo, a sua noiva, para que um dia ele volte para reinar. Veja como era o quadro religioso nos dias de Jesus. Conheça algumas das religiões que eram comuns há 2000 anos atrás. Zoroastrismo. Por volta do século 6 a.C., Zaratustra, também conhecido como Zoroastro, na antiga Pérsia, foi fundador do zoroastrismo, religião que enfatiza a luta entre o bem e o mal, representados pelos deuses Ahura Mazda e Angra Mainyu, respectivamente. Os seguidores do zoroastrismo acreditavam na vida após a morte e na ressurreição dos mortos. Foi a religião oficial do Império Persa Aquemênida, onde reinaram Ciro, Dario e Assuero, todos citados na Bíblia. Atualmente o zoroastrismo é praticado principalmente na Índia e no Irã. O mitraísmo, religião mais recente, também surgiu na Pérsia e foi muito influenciada pelo zoroastrismo. Mitraísmo. O Império Parta foi um importante império que existiu na Antiguidade, entre os séculos 3 a.C. e 3 d.C., na região que hoje corresponde ao Irã e ao Iraque. A dinastia governante, conhecida como Assis, ascendeu ao poder por volta de 250 a.C. A religião oficial do Império Parta era o mitraísmo, religião que se espalhou pelo Império Romano durante os séculos 1 e 2 d.C. O culto era centrado no deus Mitra, que era considerado um deus solar e da luz. O mitraísmo era uma religião de mistério com rituais secretos e iniciações. Era reservado apenas para os homens. Os seguidores do mitraísmo acreditavam na existência de um conflito cósmico entre o bem e o mal, e o Mitra era um mediador entre os dois. Os rituais do mitraísmo envolviam a realização de sacrifícios de animais, a ingestão de uma bebida sagrada chamada Haoma e a realização de cerimônias de purificação. O mitraísmo teve uma grande influência na cultura romana, especialmente entre os soldados romanos. O Império Parta acabou sendo suplantado pelo Império Sassânida no século III d.C. Celtas. A religião dos celtas era politeísta e baseada na crença nas forças da natureza e no culto aos antepassados, que eram adorados como deuses tribais. As práticas religiosas celtas duraram até mais ou menos 500 anos depois de Cristo e sobreviveram à romanização. Os sacrifícios humanos eram uma prática comum na religião celta, mas foram interrompidos pelos novos governantes romanos. A religião celta deixou marcas nos povos que habitavam a região, como os portugueses, espanhóis, franceses, belgas, suíços e alguns lugares da Alemanha e da Itália, incluindo diversos países do leste europeu. A cultura e religião celta influenciaram a cultura cristã de diversas maneiras. Quando o cristianismo chegou às Ilhas Britânicas, os celtas já tinham uma cultura e religião ricas e complexas, e muitos elementos dessas tradições foram incorporados à nova religião. Por exemplo, o solstício de inverno, que era uma importante festa celta, ganhou mais força ainda com o sincretismo religioso da influência do deus Mitra e do mitraísmo, tão influente na cultura romana. A coincidência da celebração do Natal apenas tem perpetuado tais cultos a divindades que mudam de nome em várias culturas diferentes, mas que mantêm características muito antigas. Além disso, muitos santos cristãos foram associados aos deuses celtas, assim como os deuses gregos e outros das culturas que Roma absorveu, ganhando nomes de santos cristãos que passaram a ser adorados ou venerados, mais uma vez se perpetuando sob sua influência e cultos. Muitos lugares sagrados celtas foram transformados em locais de culto cristão, como também comumente aconteceu em Roma. Leste europeu, o misticismo e a reencarnação. Várias culturas e religiões existiam além da fronteira do Império Romano. Uma delas era o orfismo, que vem de Orfeu, conjunto de crenças e práticas religiosas originárias do mundo grego helenista, bem como pelos trácios, associada com a literatura atribuída ao poeta mítico Orfeu, que desceu ao submundo dos mortos e de lá voltara.
Eles reverenciavam Dionísio e Perséfone e acreditavam na reencarnação e na purificação da alma. As ideias de Platão também eram populares, especialmente sua crença na existência de um mundo das ideias. Além disso, as sociedades secretas de mistério eram comuns na época, com rituais e práticas que muitas vezes eram mantidos em segredo. Essas sociedades incluíam os mistérios de Eleusis, os mistérios de Mitra e os mistérios de Ísis. Essas sociedades eram frequentemente associadas à crença sobre a vida após morte e a purificação da alma. Coisas que ainda hoje se veem em suas semelhanças com ritos secretos maçônicos frequentados por religiosos cristãos no mundo todo. Comparado com a teologia cristã, podemos ver que muitas dessas crenças e práticas influenciaram a formação da religião. Por exemplo, a crença da reencarnação, que foi rejeitada pela igreja, só mais tarde assimilada através do espiritismo de Allan Kardec. Mas a ideia da purificação da alma foi incorporada muito antes, através da doutrina do purgatório. China. Há 2000 anos atrás, a dinastia Han comandava a China e a sua religião oficial era o confucionismo, que enfatizava a importância da moralidade, da ética e da educação. Além do confucionismo, haviam outras religiões populares na China, como o taoísmo e o budismo. Além dessas religiões, havia também crenças populares na China, como culto aos antepassados e adoração de deuses e espíritos. Essas crenças eram muito importantes para o povo chinês e muitas vezes eram combinadas com as religiões oficiais. O princípio básico, porém, do confucionismo era os ensinos dos sábios. O taoísmo teve início no século II a.C. A sua ideia deriva das antigas tradições, incluindo o Huang Lao. Uma tradição do taoísmo entrou em um período de pleno desenvolvimento e se converteu em uma importante religião da China, somente menor que o budismo. Lao Tzu, o fundador da escola do taoísmo, no começo da dinastia Qin, é venerado como seu fundador, e a ideia do caminho, Dao, que se preconiza no livro O Caminho da Energia, é a base da religião. Budismo é uma doutrina filosófica e espiritual surgida na Índia no século VI a.C. e tem como preceito a busca pelo fim do sofrimento humano e assim alçar a iluminação. Seus princípios baseiam-se nos ensinamentos do Siddhartha Gautama, conhecido como Buda, que significa desperto ou iluminado. Nas Américas, apenas alcançados pelos europeus a partir do século XVI, os maias, os incas e uma grande quantidade de povos que se espalhavam em todas as Américas acreditavam em vários deuses e deusas, cada um responsável por uma área da sua vida. Outras, como os Nazcas, acreditavam em forças da natureza como o Sol e a Lua, cultos que também eram semelhantes em muitos pontos das Américas. Apesar das diferenças, todas essas civilizações tinham em comum um profundo respeito pela natureza e pelos ciclos da vida. As civilizações sul-americanas eram incrivelmente avançadas em termos de tecnologia e de arquitetura. Os maias, por exemplo, desenvolveram um sistema de escrita hieroglífica e um calendário preciso que ainda é estudado nos dias de hoje. Os incas construíram estradas e pontes que atravessavam montanhas e vales. Atravessam, por exemplo, de São Paulo até Cusco, que fica no Peru. Além de terem desenvolvido técnicas avançadas de agricultura em seus terraços, os Nazcas, por sua vez, criaram desenhos gigantes no chão que só podem ser vistos do ar, deixando um mistério que ainda não foi completamente desvendado. Espalhados pelo mundo, muitos ainda desconhecidos no Império Romano, culturas de várias partes do mundo mantiveram resquícios de uma vida em comum, mantendo em seus mitos, lendas, a crença de um Deus criador que morreu ou que foi embora, deixando as pessoas livres para buscar os seus próprios deuses no culto dos ancestrais. Algumas histórias são semelhantes em culturas em todo o mundo, como de uma destruição, com uma grande enchente, um líder que salvou a muitos e também os animais, o reconhecimento que o homem foi feito da terra e por isso o culto às deusas, lembrando a figura de Eva, a mãe de todos, que explicaria os sepultamentos ancestrais em posições fetais, remetendo à mãe terra, porque do pó vieste e ao pó voltarás.
As lendas e histórias que se repetem de forma muito comum em grupos de todas as partes do mundo criaram pirâmides em várias regiões da Terra. E quando juntamos todas essas informações, isso nos remete a tempos em que todos os seres humanos estiveram juntos antes de uma grande dispersão mundial. Muitas culturas, muitos deuses, muitos ritos, muitos mitos. Foi nesse período histórico que Deus decidiu estabelecer Jesus para romper o ciclo religioso e de manipulação que prendia as pessoas. Ele não criou nenhuma religião, ele não seguiu o judaísmo, a religião do seu povo de origem. Parece que todas as palavras das leis e das profecias a respeito de um Messias passaram a se cumprir em Jesus. Parecia que o livro tinha sido escrito para apontar o seu destino, a sua missão, e a mostrar a seus contemporâneos e os que viriam a crer nele, que de fato ele veio para resolver os problemas dos pecados, se fazendo pecado e morrendo uma só vez no lugar de todos, para que o perdão de Deus alcançasse as pessoas que viessem a crer em Jesus. Todo o sistema religioso do mundo começa a ser confrontado, a começar do judaísmo do seu próprio povo. Já no final do primeiro século, quando apenas um de seus discípulos ainda vivia, um dos principais centros onde os seus ensinos tinham se disseminado, a grande cidade de Éfeso, já estavam vivendo um esfriamento. No meio de muitas perseguições e intermináveis mortes, o número de pessoas alcançadas entre os judeus, entre todos os povos da terra só crescia, a ponto de no século IV, toda a influência das religiões terem de se dobrar, reconhecendo que uma nova religião agora deveria ser seguida em todo o Império Romano. Religião? Foi isso que Jesus veio estabelecer? Há muito mais para falarmos e tratarmos nos próximos episódios, mas uma certeza, Jesus deixou com os seus apóstolos que serão responsáveis de fazer essa mensagem conhecida em todo o mundo. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Eu espero muito que você tenha percebido ao ouvir esse episódio que Deus não teme os seus adversários e tem poder para fazer qualquer coisa e para te tocar e também a pessoas que você ama. Pois se você faz parte da Igreja de Cristo, não importa que situação, pensamento, filosofia, religião, engano possa se levantar contra você, a palavra de Deus vai se cumprir. Se isso tudo te abençoou, você já sabe o que pode fazer por mim. Se não deixou ainda seu like, se ainda não se inscreveu no meu canal, faça isso agora e deixe um comentário, pois isso despertará a reflexão de outras pessoas. Conto muito ainda contigo que você vai enviar esse link para toda a tua lista de contatos, afinal, é a nossa história. Todos têm direito de conhecer a era da igreja. E se você quer estudar comigo, o apóstolo Paulo de Tarso, e se preparar para essa última hora da igreja, eu tenho algo muito especial para você, que é o Instituto Yeshivá Paulo de Tarso. Em especial, quero te recomendar o curso Agência do Reino, que está preparando os trabalhadores da última hora, trabalhadores para a vinda do Senhor. Aqui na descrição do vídeo você terá acesso aos nossos links para se inscrever e ser nosso aluno e parceiro nesse grande desafio de fazer o nome de Jesus e o Evangelho do Reino pregado em todas as nações da terra em nossos dias. Vamos fazer isso juntos. Shalom.